Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório. Inicialmente falando, o sistema respiratório ele tem uma complexidade de órgãos e tecidos nas quais realizam inúmeras trocas gasosas durante o dia, capturando o ar atmosférico, assegurando então que as hemácias possuam sempre oxigênio e dessa forma as hemácias, levando em consideração que as hemácias elas possuem aí a sua importância em fazer a distribuição de vários compostos e um deles o oxigênio. Esse gás ele é muito importante para que as células e tecidos e órgãos consigam aí realizar suas funções fisiológicas da maneira correta. O sistema respiratório ele também tem um importante papel em fazer a eliminação de gases residuais. Então, ele faz a liberação do gás carbônico e capta o gás oxigênio. O sistema respiratório também é importante na regulação térmica, levando em consideração que ele faz a manutenção do pH sanguíneo, pois ele controla a eliminação de H2CO3 sob a forma de CO2. Então, para que o ar ele entre no nosso corpo, ele precisa ser umidificado e aquecido. Esse aquecimento ele vai ser justamente proporcionado pelos inúmeros vasos sanguíneos e capilares sanguíneos que constituem aí as narinas. Então, como esse sistema ele é constituído? Ele possui aí uma complexidade de órgãos que tem uma peculiaridade para que realizem a eficiência das trocas gasosas. Nós vamos ver mais para frente o detalhamento desses órgãos. Esse sistema ele é formado pelo nariz, cavidades nasais, nasofaringe, a faringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Nós vamos ver cada um deles no decorrer da aula. Começando pelo nariz, ele nada mais é do que uma protuberância que está situada logo no centro da face. O ar ele entra no trato respiratório através dessas duas aberturas do nariz. E esse nariz ainda é revestido por uma mucosa e pelos, que tem um importante papel em realizar a filtragem, levando em consideração que o ar atmosférico está repleto de inúmeros agentes patogênicos. Então, o nariz ele faz essa primeira filtragem, evitando então que agentes infecciosos entrem no nosso corpo. Então, o nariz ele ainda tem uma cavidade, que é um septo nasal, que faz a separação das duas narinas. Nós também temos células receptoras de olfato. E aqui a gente tem na imagem esse septo nasal. A cavidade nasal ela apresenta várias aberturas de drenagem, pelas quais o muco dos seios paranasais é drenado. A cavidade nasal vai das narinas até a faringe e estão separadas umas das outras por uma parede cartilaginosa, terminando na faringe. No seu interior existem dobras chamadas de conchos nasais. Nessa imagem nós conseguimos analisar como as conchas nasais estão localizadas. Começando pelo nariz externo, anatomicamente nós encontramos nessa região. Aqui nós temos as cavidades nasais, conchas nasais, os meatos nasais e a nasofaringe. Falando agora sobre a laringe, ela nada mais é do que um tubo cartilaginoso e irregular que une a faringe à traqueia. Ela está localizada entre as vértebras C4 e C6. Também possui cartilagens tireoides e a cricoides, juntamente com as duas aractinoides e a epiglote. A epiglote ela possui uma função muito importante no sistema respiratório, o qual ela faz com que tampe o sistema respiratório no momento da deglutição. Então, nós vamos ver mais para frente como é que funciona a epiglote, mas ela serve como um tampão
Então, a laringe ainda faz com que haja regulação da tensão nas cordas vocais, permitindo com que haja a fonação. Então, a laringe ainda tem essa peculiaridade em fazer a passagem de ar entre a faringe e a traqueia. Nessa imagem, nós conseguimos ver o momento da deglutição e a tampagem da epiglote no sistema respiratório. Então, a epiglote ela funciona tampando o sistema respiratório, impedindo com que os resíduos alimentares se adentrem no sistema respiratório. A laringe ainda tem as pregas vocais. Temos pregas vestibulares e pregas vocais. Na imagem, nós conseguimos ver como essas pregas se comportam no momento da respiração e da fonação. Nessa outra imagem, nós conseguimos analisar onde está localizado as pregas vocais e as pregas vestibulares. Nós também temos aqui na imagem a cartilagem epiglótica e dentre outros. A faringe ela já se situa logo atrás das cavidades nasais e logo à frente das vértebras cervicais. Ela é dividida em nasofaringe, laringofaringe e orofaringe. A laringofaringe ela possui aí uma conexão entre o esôfago e a faringe. Aqui nós conseguimos ver onde está localizado exatamente a faringe. A faringe ainda também ela é composta de músculos esqueléticos e revestida por uma túnica mucosa. Falando agora sobre a traqueia, ele nada mais é do que um tubo que mede aí de 10 a 12 centímetros, possuindo então variações anatômicas, né? Que a gente sabe que cada indivíduo aí possui a sua individualidade. Então, a traqueia ela possui 10 a 12 centímetros. A traqueia se estende desde a cartilagem cricoide até a carina e se bifurca para a formação dos brônquios. Ela possui ainda 20 anéis cartilaginosos incompletos. Internamente, ela possui uma mucosa de epitélio ciliado e glândulas que contribuem para a expulsão dos corpos estranhos. Então, você consegue analisar que a filtragem do ar ela começa no nariz e ainda na traqueia existe a expulsão dos agentes patogênicos. Na imagem, nós conseguimos ver os anéis cartilaginosos, a traqueia propriamente dita e os brônquios, que a gente vai ver mais para frente que os brônquios eles vão se ramificando e ficando cada vez menores e serem denominados por bronquíolos. Nessa imagem, nós conseguimos analisar através da microscopia a mucosa da traqueia. Falando agora sobre os brônquios, eles fazem então uma ligação da traqueia e se dividem em dois brônquios, o direito e o esquerdo. Eles se assemelham muito à traqueia e por isso eles são chamados de brônquios principais. Eles também levam propriamente dito o ar até os pulmões e se ramificam em dois lados. Os brônquios dividem-se respectivamente em tubos cada vez menores, denominados de bronquíolos. Na imagem, nós conseguimos analisar o brônquio primário direito e o brônquio primário esquerdo, o brônquio secundário, o brônquio terciário e os bronquíolos. Repare que os bronquíolos eles já são extremidades bem pequenas que se adentram mesmo no pulmão. Ainda mais, os brônquios possuem músculo liso e tecido elástico. Na imagem, nós conseguimos ver um corte transversal de um brônquio, onde nós conseguimos analisar os alvéolos pulmonares. Falando sobre os ductos alveolares, eles são revestidos por um epitélio simples, plano, cujas células são extremamente delgadas. Sua função principal é o apoio mecânico a uma sequência contínua de alvéolos, cujas paredes são extremamente delicadas. Na imagem, nós conseguimos analisar o alvéolo pulmonar e os ductos alveolares.
Nessa outra imagem, nós conseguimos ver no desenho os ductos alveolares e o tecido conjuntivo, juntamente com os alvéolos pulmonares. Falando agora sobre os alvéolos pulmonares, eles são espaços pequenos, o qual só possui apenas uma camada de capilar sanguíneo. E é justamente nesse capilar sanguíneo onde as hemácias vão passar e realizar as trocas gasosas por difusão. São inúmeros alvéolos pulmonares que constituem aí dentro do pulmão, mais ou menos 600 milhões. Então, nessa outra imagem, nós conseguimos ver de forma detalhada esses alvéolos pulmonares e nessa outra imagem o momento de difusão de trocas gasosas. Os alvéolos pulmonares ainda têm tecido alveolar que recebe maior suprimento sanguíneo e é constituído de 3 tipos de células. Os pneumócitos do tipo 1, que fazem a sua constituição de revestimento, os pneumócitos secundários, que produz surfactante e pode regenerar, e os macrófagos. Os macrófagos nada mais são do que células imunológicas que têm ação de combate a agentes infecciosos. Falando agora sobre os pulmões, eles contêm cerca de 14 milhões de ductos alveolares que dão origem a 30 milhões de alvéolos, cada alvéolo medindo cerca de 0,25 milímetros. O pulmão tem uma altura de 25 centímetros e é irrigado por 280 bilhões de capilares sanguíneos. Os pulmões eles também são recobertos por pleuras pulmonares. Essas pleuras elas possuem aí tecido conjuntivo que tem uma função de proteção dos pulmões. Nós vamos ver mais para frente como se constituem as pleuras. Repare que o pulmão direito é diferente do pulmão esquerdo. O pulmão direito ele pesa 600 gramas e o pulmão esquerdo 500 gramas. O pulmão direito só possui 3 lobos, já o pulmão esquerdo possui 2 lobos. O pulmão esquerdo agrega o coração e por isso ele acaba que tendo aí a ausência do terceiro lobo, possuindo então a incisura cardíaca justamente onde o coração fica localizado. O pulmão ainda fica sentado na musculatura do diafragma. Falando agora sobre a pleura, ela possui diferenciações, onde ela tem a pleura parietal e a pleura visceral. A pleura parietal ela envolve a cavidade torácica. Já a pleura visceral ela contém contato direto com os pulmões, fazendo com que haja a proteção dos pulmões. Então, entre o espaço das pleuras, entre a pleura visceral e a parietal, existe um espaço pleural, o qual possui um líquido pleural que diminui o atrito durante a expansão e retração do pulmão. Falando agora sobre os músculos envolvidos na respiração, nós temos o diafragma, músculos intercostais externos e a caixa torácica. Esses músculos eles são responsáveis pela variação de volume da caixa torácica, criando pressão negativa e positiva, permitindo então as movimentações do ar dentro e fora do pulmão. O processo de inspiração nada mais é do que um processo ativo, o qual o volume torácico aumenta e cria pressões negativas no interior do tórax. A expiração já é um processo totalmente passivo, fazendo com que haja o relaxamento dos músculos, fazendo com que também tenha pressões positivas no pulmão. Então, na imagem, nós conseguimos analisar a caixa torácica se expandindo no momento da expiração, os músculos intercostais externos se contraindo, o diafragma também havendo aí a sua contração. Já no momento de expiração,
onde é um processo passivo, a caixa torácica se contrai, os músculos intercostais externos relaxam e o diafragma também, fazendo com que haja essa pressão positiva, liberando o ar carbônico. Falando agora sobre a pressão pulmonar, essa pressão ela possibilita o processo de inspiração e expiração. Nós temos a pressão intrapleural, que nada mais é do que a pressão existente no espaço entre as pleuras, visceral e parietal. A pressão alveolar, que já é constituída entre a pressão do ar existente dentro dos alvéolos, quando a glote já se encontra aberta. A pressão transpulmonar, que já é a diferença de pressão entre o interior dos alvéolos e a superfície do pulmão. Portanto, quanto maior a pressão transpulmonar, maior a quantidade de ar entra nos pulmões. Então, o ar atmosférico ele é composto por nitrogênio, oxigênio, carbono e vapor de água. Então, nós vimos anteriormente que quando nós inalamos esse ar, ele acaba aqui sofrendo inúmeras adequações para que ele tenha aí uma eficiência no nosso corpo. Então, ele vai sendo aquecido, umidificado, filtrado. Falando agora sobre a respiração, ela é controlada pelo sistema nervoso, que ela acaba que ajustando aí a frequência e amplitude da respiração de acordo com as necessidades do corpo. Então, no nosso encéfalo, no sistema nervoso central, nós temos uma região que fica extremamente responsável por manter essa respiração. Assim como no nosso sistema nervoso central, nós temos o bulbo, que possibilita aí os batimentos cardíacos de forma com que nós não precisamos estar de forma consciente mandando os batimentos cardíacos serem realizados. Então, no momento da respiração, a regulação se faz por neurônios localizados no bulbo e na ponte, que constituem-se por ser o centro respiratório. Na imagem, nós conseguimos analisar esse centro respiratório. O centro respiratório há dois grupos, o dorsal e o ventral. Ambos são conectados a neurônios motores da medula espinhal. Aqui na imagem nós conseguimos analisar a transmissão do impulso para que haja aí a respiração. Falando agora sobre frequência respiratória. Nós temos a taquipneia, que nada mais é do que uma aceleração no ritmo respiratório, mediante a atividades físicas, como uma corrida, um treino, uma natação e dentre outros. Nós temos a bradipneia, que é uma lentidão anormal da respiração. A apneia, que já é constituída por ser uma parada respiratória. E eupneia, por ser um ritmo normal. Adultos em exercício físico moderado constituem aí entre 35 a 45 respirações por minuto. Agora nós vamos falar sobre algumas patologias que podem ser encontradas no sistema respiratório. Eu vou ressaltar aqui no vídeo que eu só estou citando algumas patologias, tá? Existem mais do que apenas 4. Então, começando então sobre o efizema pulmonar. Ele nada mais é do que uma perda da elasticidade do tecido pulmonar. Isso podendo ser causado pelo tabagismo. O pulmão acaba que perdendo a sua função de expansão e retração. O edema pulmonar, ele já é o acúmulo de líquido no pulmão. Temos a bronquite, que é uma inflamação das vias respiratórias. Nós temos a asma, que nada mais é do que uma inflamação crônica das vias aéreas. E por fim, se você gostou dessa videoaula, deixe o seu like, compartilhe aí com seus amigos, deixe o seu comentário para que eu possa entender se vocês estão gostando desse tipo de aula ou não. Se vocês puderem, me sigam nas redes sociais.
Esse aqui é meu e-mail, caso vocês queiram tirar dúvidas. E muito obrigado.